Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre o caso do Janones, a rachadinha do Janones. Olha que coisa chata, o Janones fez um acordo com a PGR, assumiu o crime, tá? Disse que fez rachadinha mesmo. Olha que coisa irônica, né? Enquanto ele acusava o pessoal do Bolsonaro de rachadinha, não sei o que lá, ele assinou um acordo de não persecução penal, que é um acordo que exige que você confesse o crime, e vai devolver R$ 131 mil à Câmara e vai encerrar esse assunto da rachadinha, né? Eu acho um absurdo, eu acho que ele tinha que perder o mandato dele por isso, um absurdo que esse cara fez, principalmente não pela rachadinha em si. Eu já falei para vocês, eu não vejo nem como crime rachadinha, não tem tipificação no Código Penal a rachadinha. Mas o cara era um ativo defensor, criticava todo mundo por rachadinha e no final das contas ele era o rachador da parada. Cara, não é possível que os eleitores dele vão deixar isso passar. Eu tenho certeza que ele vai ser punido pelos próprios eleitores dele. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Aspone, Eu Sou um Gordinho Gostoso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícia lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o caso do Janones todo mundo conhece, né? O Janones é um deputado que cresceu muito na internet lá em Minas Gerais. Originalmente ele era um influenciador sobre questão de aposentadoria, ele é advogado, então ele fazia um monte de vídeos e intervenções sobre essa questão de aposentadoria, de INSS, coisa e tal. Ficou muito conhecido lá em Minas Gerais, entrou na política, se elegeu com muita facilidade, coisa e tal, e foi conhecido porque justamente, originalmente ele criticava o Lula, era contra o Lula, mas quando chegou nas eleições de 2022 ele virou fã do Lula, ajudou o Lula, fez um monte de fake news contra Bolsonaro e coisa e tal, passou a criticar muito o Bolsonaro e os filhos do Bolsonaro, principalmente esse negócio de não porque rachadinha e não sei o que lá e coisa e tal. E eu falei para vocês que o negócio de rachadinha é questionável, porque o que é a rachadinha no final das contas? Primeira coisa, a rachadinha é extremamente comum em tudo quanto é lugar do Brasil. Em qualquer Câmara de Vereador você vê isso, tá? A rachadinha é o seguinte, o deputado ou senador ou vereador, na verdade, ele tem o direito de indicar não sei quantos assessores, né? Cada Câmara, cada casa de vereador tem um número específico, né? Mas você pode nomear um monte. E esses vereadores, eles não precisam disso, né? O pessoal não precisa, os deputados não precisam desse bando de assessores. Então o que eles fazem? Eles contratam uma pessoa e falam assim, olha só, você faz o seguinte, eu vou te contratar, só que você vai me dar metade do seu salário. Você vai trabalhar aqui, de vez em quando você aparece aqui para trabalhar, na verdade a maior parte das vezes nem trabalha de fato, e você dá metade do salário para o deputado, ou vereador, ou senador, ou quem quer que seja. A verdade é que isso é comum para caralho. E qual que é o grande erro nessa história? O grande erro é justamente o fato de que as câmaras de vereadores, as câmaras de deputados, as assembleias legislativas e a Câmara Federal, elas colocam esse enorme número de possíveis assessores de cada deputado. É fácil de resolver o problema da rachadinha. Limita a 3. Pode contratar 3. 2 secretárias e um office boy. E pronto, acabou. Cada deputado tem direito a contratar 3 assessores e acabou o assunto. Resolve-se o problema da rachadinha imediatamente. Por quê? Porque é o fato que o deputado precisa de uma secretária, precisa de alguém para atender ligação e coisa e tal, precisa de um office boy para resolver alguma coisa ou outra, e pronto, encerrou o assunto. Para que precisa de mais gente? Né? O resto todo, né? E eu acho que o número é grande, então acho que você pode contratar 30, 40 pessoas para o seu gabinete, tem um número enorme. E aí, ou seja, acaba dando margem a esse tipo de coisa. E se você parar para pensar, quem é que está sendo ferido nessa história? Porque, parar para pensar, se o acordo entre o deputado e a pessoa que está recebendo o dinheiro foi aceito de livre e espontânea vontade, qual que é o problema? Eles aceitaram, fizeram um acordo entre eles ali, ninguém está sendo enganado por ninguém. Eu, sinceramente, não consigo ver crime na rachadinha, mas, segundo o entendimento do STF, né, isso configura improbidade administrativa. Está aqui a lei da improbidade administrativa que fala no artigo 9, que constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito ao ferir, mediante prática de ato doloso, isso quer dizer fazer de propósito, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, do mandato, da função ou do emprego de atividade nas entidades referidas no artigo 1º dessa lei, ou seja, receber para si ou para outrem dinheiro, móvel ou imóvel, qualquer vantagem econômica, a título de gratificação ou presente a de quem tenha interesse, direto ou indireto e coisa e tal,
Ou seja, o que ele está dizendo é que a pessoa que ganha você dá o emprego para ela de assessor, ela está ganhando alguma coisa com isso e está te pagando propina pelo emprego que ela está recebendo, né? Mas isso é questionável, porque não se pune a pessoa que recebe a rachadinha, né? O funcionário do gabinete que está empregado e que paga parte para o senador ou para o deputado. Então não faz sentido esse artigo 9 ser aplicado nesse caso. Mas esse é o entendimento do STF nesse caso. Então, o ponto é esse. Eu acho que é uma besteira esse tipo de coisa de rachadinha. Sempre mantive essa minha posição. Não tem tipificação no Código Penal brasileiro. Não faz sentido esse problema. Mas o Janones era desse cara que criticava pra caramba esse tipo de coisa. E olha só, vazou em determinado momento justamente o vídeo dele, ele cobrando dos funcionários dele a rachadinha, né? Não porque minha campanha deu problema, você tem que rachar o seu dinheiro aí, rachar seu ordenado para cobrir o prejuízo de campanha e coisa e tal. Uma coisa absurda. Na Câmara dos Deputados, ele chegou a passar pelo Conselho de Ética da Câmara, deveria ter perdido o mandato ali, evidentemente. O Boulos deu um jeito de ajudar o cara e livrar o cara dessa história. É por isso que o cara deve muito pro Boulos nessa história, mas no final das contas ainda tinha a ação na PGR, né? E a ação na PGR, no final das contas, ele admitiu o uso de um cartão de crédito emitido por um dos seus assessores e não sei o que lá. Ou seja, ele admitiu o crime, tá? Aliás, esse tipo de coisa, como lembra o Deltan Dallagnol, que a única coisa boa a respeito do acordo do Janones com a PGR é que agora você pode chamá-lo de criminoso sem medo de ser processado. O artigo 28A do Código de Processo Penal exige para a celebração de um acordo de não persecução penal que o investigado confesse o crime, né? Então, o que é esse artigo 28A? Se a gente for aqui no Código de Processo Penal, tá aqui, ó, artigo 28A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal, ou seja, o cara admitiu, eu cometi um crime, eu fiz a rachadinha. Sem violência ou grave ameaça, de qualquer forma, isso é questionável também, porque, ok, não teve violência, mas ele meio que ameaçou os funcionários dele, né? Teve ameaça ali, né? Mas enfim, o PGR entendeu que não teve grave ameaça nesse caso. Um crime com pena inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. E aí fala aqui que a pessoa tem que reparar o dano e restituir a coisa à vítima, ou não sei o que lá, tanto que ele devolveu de fato aqui R$131 mil à Câmara pela rachadinha, então ele teve que repor o dinheiro que ele em tese, tirou via rachadinha, né? Teve que repor isso daí e confessou o crime. Então ele confessou que ele é um criminoso. Eu sinceramente acho um absurdo a PGR ter aceitado esse tipo de coisa, tá? Porque a PGR não é obrigada a aceitar isso. Mais uma vez a gente está vendo aqui um favorecimento do pessoal da esquerda. Como o Janones é de esquerda, tudo bem. Imagina se fosse alguém da direita. Imagina se fosse Flávio Bolsonaro aqui. Não ia ter acordo nenhum, amigo. Vai pra cadeia, tem que pegar a cadeia, né? Bom, a verdade é aquilo que eu falo para vocês. Crime com menos de 4 anos de pena de cadeia, é muito difícil você ir pra cadeia mesmo. A menos que tu tenha feito uma merda muito grande, a menos que o seu advogado seja um idiota, a menos que você tenha faltado a coisas, nunca falte a audiência, tá? Se você for processado por alguma coisa, vá nas audiências, não deixa de faltar não. Não falta não, não acha que é nada não. Porque no final das contas isso pode te colocar na cadeia. Mas se for pena com menos de 4 anos, é muito difícil no Brasil tu ir na cadeia, pegar cadeia de verdade, né? Tu vai ter que pagar a cesta básica, vai ter que pagar talvez uma multa, vai ter que pagar alguma coisa, pode ter alguma restrição, mas cadeia mesmo é muito difícil, né? Enfim, o Janones confessou o crime, confessou a rachadinha, e agora a nossa expectativa é que os eleitores dele façam a festa na próxima eleição, né? Em 2026, o Janones vai concorrer a alguma coisa. Ele tem falado de concorrer para o governo de Minas. Eu acho que não vai ter chance não, hein? Pode ser que ele tente concorrer à reeleição para o Congresso Federal. Não sei se vai conseguir também, né? Ele tem muito fã, né? O pessoal lá de Minas Gerais tem um pessoal que gosta muito do Janones ainda. Talvez consiga eleger ele, mesmo com esse escândalo da rachadinha. Mas pode ter certeza, Janones, o pessoal vai lembrar dessa sua confissão aqui. Porque tem isso, ele teve que confessar que cometeu o crime. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.